Hoje, vamos entrevistar Jair Assunção, que é diretor, ator e professor, com mais de 50 anos de atuação no teatro e com uma belíssima e rica trajetória. O Jair é um homem branco, de cabelos brancos, olhos escuros e está vestindo uma camiseta de gola alta preta. Olá, Jair. Muito obrigada, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E Jair, eu queria te perguntar qual que foi a sua primeira vez no teatro? Bem, a minha família, eu sou de Santos, né? A família toda nasceu em Santos. E por uma questão de emprego, os adultos todos resolveram vir para São Paulo. Então, nessa altura, tinha um tio, padrinho, tio pai, né? Praticamente meu pai, chamado Ivo Rodrigues, que terminava a faculdade na USP, morando já com a gente, e era diretor de grupo amadores em Santo André. E ele dirigiu uma peça lá com os amigos dele, na época, chamado Judas em Sábado de Aleluia, que precisava duas crianças, que na hora que vão malhar o Judas, que não é o Judas, é o namorado da mocinha que está vestido de Judas, para não ser pego pela família, porque ele estava dentro da casa da mocinha, que era virgem, que não podia desvirginar. E aí a gente entrava e ficava batendo um pau embaixo da mesa, um pau para bater nele, ele fazia um susto e a gente ia para baixo da mesa. E aí, eu tenho foto disso. E aí a gente foi, eu e meu primo, e gritamos, sabíamos que era isso. Quando desse sinal, entra embaixo da mesa e grita. E bate o pau, tá bom. Então a gente correu para baixo da mesa, bateu o pau e disse, ah! Aí alguém veio e falou assim, pode parar. Fechou a cortina e a gente continuou gritando. E aí eu entrei, meu primo não quis mais fazer, achou aquilo muito ruim. E eu ao contrário. E aí fiz mais algumas sessões e aí eu lembro que ele foi montar o Pinóquio, da Maria Clara Machado. Aí eu fiz o Pinóquio. Isso eu tinha 7 anos. Eu não sabia nem ler direito. As minhas irmãs que liam o texto para mim e eu, cabecinha zerinho, decorava de vê-las fazendo. E aí tinha ensaio, ia para lá. Era um teatro chamado Teatro de Alumínio. Agora, ele era de alumínio, então, quando se chovia no meio do espetáculo, você parava, porque ninguém ouvia. Tinha um ponto que você gritava, ainda dava, né? Não era uma tempestade, era uma chuva, mas aí você falava mais alto. E isso tudo eu com 7 anos lá. Adorava. Palco, boa. Era um teatro de urdimento alto, então ele tinha um monte de telões, tudo era com telão que subia, descia. Teatro, né? Como verdadeiramente era teatro. Pequeno. Esse teatro depois foi desmontado anos depois. Então comecei ali com 7 anos. Isso eu fiquei lá até uns 9 anos, né? Conhecia todo mundo, ensaiado pelo Pasqualino Assunção. Fiz mais uma peça dela chamada a Maria Clara Machado, A Bruxinha que Era Boa. E eu era o Pedrinha. E, enfim, tudo infantil. E aí eu continuei um tempo lá e minha mãe pediu para o meu tio não me levar mais para o teatro, porque eu estava indo mal na escola. Não, é que fui chamado, minha mãe foi chamada, que eu era desatento, enfim. E aí, conclusão, ela falou, não quero mais. Aí eu fui para o ginásio. E entrou uma professora de português louca que falou, nós vamos fazer teatro. Aí a gente começou a fazer teatro na matéria de português, dentro da sala de aula. Foi ótimo. E aí teve um menino que escreveu um texto, isso era os anos de ditadura militar, ele escreveu um texto, que era um apanhado de várias pessoas, chamado Tempo de Fome, e aí nós montamos na escola, e a professora inscreveu a gente em festivais. Aí eu já fui para um outro grupo, em Santo André também, e esse grupo era subvencionado pela Comissão Estadual de Teatro. Então, para você ver o que era o teatro amador, esse grupo foi 1 ano de ensaio num teatro chamado Conchita de Moraes, que hoje é uma escola, em Santo André. E Jonas Bloch era o diretor, ganhava dinheiro para ir todo final de semana, sábados e domingos. Tinha a menina de som, tudo profissional.
trabalhando com grupos amadores para fazer melhor espetáculo. Aí nós ganhamos o festival com Pequenos Burgueses. E aí o prêmio esse prêmio era uma bolsa de estudo na Fundação das Artes, onde o Zé Carlos Machado se formou. Quando eu entrei, ele já estava no 2º ano. Mas, enfim, a gente fez e aí teve criaram uma banca e tem uma atriz do TBC, que ela foi presidente da banca e estava montando uma peça e me chamou para fazer um teste. E aí eu vim para São Paulo e entrei para fazer O Carrasco do Sol, de Peter Schaff, eu acho que é um ator, se eu não me engano, em inglês, e direção dela, que agora não me vem o nome, mas daqui a pouco virá. E aí eram 19 atores e uma atriz. Eu fiz um teste, e tive a oportunidade de trabalhar com um cara chamado Zanoni Ferriti, que era o ator principal. E essa Malu era a mulher dele, que ele pôs no elenco, porque não era uma atriz, mas ela era uma índia. A peça se passa ela tem a situação da Espanha, quando entra na cultura andinas, né? A conquista dos Andes pelos espanhóis. E o Zanoni fazia o conquistador. Então, era uma aula e a gente ensaiava no prédio da Bienal, no Ibirapuera, das 6 da tarde até 1 da manhã. E aí que cada um ia para casa e eu mudei para São Paulo para poder ter acesso. Estreamos no Teatro Sesc Consolação, fracasso total, 3 meses de ensaio, 4 meses de temporada, de terça a domingo. Fiasco. Pois ela levou até o fim a peça, com pouco público ou não, a crítica não gostou, e ela vendeu um apartamento com carro e pagou todo mundo. E não tinha contrato assinado, mas pagou todo mundo. Madalena Nicol, Deus a tenha. Vendeu um apartamento e um carro e pagou todo mundo. E a gente não assinou contrato, naquela época não tinha isso ainda. Depois é que foi ficando essa estrutura, né? E aí eu fiquei, nesse período, era uma coisa que eu vejo com clareza, não é que existia uma classe, mas as pessoas se conviviam. Dessa convivência que eu fiz testes, entrei, fui trabalhar com Jakob Hillel, que é um cara que marcou muito, foi diretor da EAD depois, né, muito depois, e ele resolveu montar uma peça chamada A Viagem de Pedro, o Afortunado. É um perguinte para adolescente. O perguinte é do Ibsen, e ele pegou e fez uma versão para adolescente. E nós montamos isso no Teatro de Arena, foi um sucesso, e no dia da estreia, que eu estava lá, vem umas amigas do Jakob assistir, atrizes, né? E aí tinha uma menina, que hoje é uma senhora já, ela dá aula na Unicamp, que é a Isa Koppelman. E ela estava fazendo Macunaíma com Antunes. Quando acabou o espetáculo, ela me esperou, quando eu saí, ela falou, escuta, você não quer fazer um teste para o Antunes? Falei, quando? Ela falou assim, provavelmente amanhã à noite. Isso era num domingo. Falei, claro, tal, nossa, né? Cabeça já girando. E aí fui para casa, aí quando dá 10 horas da noite, no dia seguinte, toco o telefone da minha casa, minha tia atende, era o Antunes. Falando, estou te esperando aqui à meia-noite. E eu estava em Santa Amaro. E não tinha Uber, não tinha metrô. Aí meu tio me levou até um ponto mais à frente, onde passavam mais linhas, e eu cheguei no São Pedro à meia-noite. E aí ele falou, você mostrou mais ou menos a questão
do que era o teste, que eu tinha que entrar, e tinha um monte de jornal, e eu tinha que pegar como uma banana e comer com muita fome. Aí eu fiz, acho meio louco aquilo, mas fiz, né? E aí, quando acabou, ele fez a parabólica dele, e aí falou para a Isa, porque a Isa era assistente, falou, Isa, eu vou ficar 2 meses na Europa. Você vai tocar o barco aqui, quando eu voltar eu quero uma releitura do primeiro ato. E pode pôr ele no papel tal. E aí ele falou para mim, daqui a 2 meses, quando eu voltar, se você tiver legal, você fica, se não tiver, vaza. E assim foi, durante 9 meses, trabalhando ali no Teatro São Pedro, e ficamos ali trabalhando, fazendo uma adaptação viva, que não é uma adaptação, por exemplo, o texto não vinha de um escritório, o texto era criado ali, junto. E aí foi. Então, esse Macunaíma foi um período de você entrar numa coisa, em patamares mais profissionais. Apesar de ser um bando de jovens, tudo inexperiente, talvez eu, o Cacá e mais um outro lá tinha já um pouquinho de experiência, mas o resto era tudo inexperiente. Fazer o que fez e rodar o mundo como rodou e virar a página do teatro brasileiro como foi virado. E agora falando sobre o trabalho do ator. Quando chega um texto para você, qual que é a primeira coisa que você faz? Como que você se coloca? Quais são as dificuldades e tudo que engloba esse processo de criação do ator? Eu, desde pequeno, sempre gostei de ler. Eu sabia exatamente com 8 anos que eu queria ser ator. Por coincidência, dormia no mesmo quarto com meu tio, entre a minha cama e a cama dele tinha uma vasta móvel cheio de livros que eu devorava, de Monteiro Lobato a peças mais simples de teatro. E sempre lendo. A minha geração é uma geração também de artistas, né? Que ia aos cinemas e a gente saía do cinema e discutia o filme, entende? Discutia tudo, figurino, tudo. Então você esperava o Pasolini, você esperava o Fellini com toda a sua linguagem. Você ia a palestras de Fernanda, foi várias palestras, e leituras, e a pessoa que me deu um norte de como estudar, como trabalhar, foi o Antunes. O elenco inteiro do Antunes, naquela época, eram pessoas, na sua maioria, todas elas viciadas em cinema e teatro. Viam tudo, entende? Apesar de estar tudo jovem, se encontrou lá. Então, quando ele falava de Fellini, todo mundo sabia o que ele estava falando. Quando ele falava, entende? Tinha um vínculo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quanto mais referências você tiver, melhor para a sua criatividade, melhor para a sua intuição, melhor para a tua percepção do que é o trabalho. Você consegue se distanciar e saber o que está acontecendo, ou com você, ou com o seu colega, entende? Que naquela época você tinha uma liberdade de ajudar, hoje, não sei, as pessoas estão muito autossuficientes, né? Mas tem uma questão também que é assim, você sempre vai... A coisa principal da minha geração, eu acho que eu vejo isso claramente, é a leitura. Principalmente de clássicos, ler bobagem também. Não ter preconceito e ler outras coisas, mas você ler clássicos te dá uma postura e uma visão do que você é capaz. Porque quando você lê, você usa das palavras para o teu imaginário. Quando você lê teatro, você vem do teu imaginário para você. Porque o autor te dá muito pouca coisa, ele te dá o texto e dá um segundo texto, que são as rubricas, né? E quantas vezes Hamlet foi feito na vida? E, no entanto, nenhuma delas é parecida com a do outro. Jair, eu queria agora que você falasse um pouco sobre essa relação do ator com o público. A troca do ator quando ele está no palco. O que você sente? Como você acha que essa troca com o público pode transformar o ator?
Veja bem, o teatro são duas coisas necessárias, né? Assim, para ser feito. Claro, tem espaço, tem isso, tem aquilo, mas precisa de um ator no palco e uma pessoa sentada na plateia, que não seja o período de ensaio, porque o diretor está lá para arrumar, para ajudar, certo? Mas essa relação, esse jogo, teatro é jogo, né? Você tem que ter com a plateia. Por exemplo, eu fui com o Paulo fazer um espetáculo no Guairão. O Guairão é um teatro imenso, imenso. Não só a plateia embaixo, como tem 2 balcões, para você ver o tamanho. E aí a gente estava repassando a peça e o Paulo reuniu o elenco e falou, olha, de vez em quando, vocês não vão ver, mas joga uma frase para lá, outra para lá. Porque se a gente ficar só nesse plano aqui, você está deixando de se comunicar com aquelas pessoas. Você nem sabe quem está lá. Não dá para ver, está preto. Você vê silhuetas. Mas ela se sente integrada. E aí eu falei, puta que pariu, é verdade. Entende? Mas isso é um cara que, quando saía de cena, pegava o telefone da Cuxi e falava, escuta, por que o 38, que está na vertente D, não acendeu? Entende? Isso foram poucas vezes, mas acontece. Você encontra uma pessoa, ou dentro do teatro, que ela foi te ver, te espera para falar com você, ou na rua, e a pessoa fala, nossa, eu vi tua peça, você está no lugar certo, nossa, eu gosto do seu trabalho. Isso, para mim, é muito melhor do que prêmios oficiais, porque prêmio não é mais nada, né? Você vê um espetáculo horrível e está lá concorrendo a prêmio. Tudo bem, não, né? Mas eu digo assim, isso te dá uma certeza na vida que você está no lugar certo. Isso aconteceram algumas vezes, assim, chegou a acontecer. E aí é um farol que você fala, porra, então eu tenho ressonância, né? Tenho ressonância. E qual que é o maior ponto de atenção que um ator precisa ter durante a sua carreira? Eu acho que uma profissão, eu falo isso inclusive de boca cheia, ela é muito egóica, né? A gente tem que trabalhar muito essa coisa desse ego, porque a gente é tudo adoentado, né? A gente foi para a arte porque a gente é doente. Se a gente fosse saudável, estaria no banco, né? Na Paulista, trabalhando, ganhando 50 pau por mês. Né? Faria Lima, né? Jair, e agora eu queria que você falasse um pouco sobre a construção de um personagem. Eu acho que a questão fundamental do ator é o seu campo imaginário, junto à sua sensibilidade, junto à sua crítica, e são elementos que você vai acionando. É uma profissão que leva uma vida inteira para fazer. Primeiro porque, por exemplo, por incrível que pareça, eu sempre fiz papéis de mais velhos, né? E uma vez o Antunes falou que isso é ganho, porque você não está na tua circunferência. Você está falando de personagens que já têm uma carga de vida muito grande. E essa coisa de exemplificar muito com aquilo que está ao teu redor. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter essa riqueza por cinema, ou por literatura, ou por poesia, ou por música, ou por museu, tudo isso para o ator é formativo, né? Você vai entender melhor quando você vê um quadro expressionista. Aí você vai falar, pô, então a interpretação vai por aqui. Você vai ler sobre o expressionismo e você vai... E lembrando que tem uma coisa que é fundamental, o que o ator tem que o personagem quer? Quando você entra em cena, que o público nem sabe quem é seu personagem, o que entra em cena? Um corpo, que é o teu instrumento, né? O que você faz com a sua voz, né? Esse corpo saudável para trabalhar, porque, por incrível que pareça, sempre está doente, mas você entra em palco, não tem doença, não tem dor. E essa coisa da criação. E uma intuição.
Eu acho que o talento do ator é uma intuição que a gente burila ao longo da vida e lapida. E uma intuição para... Porque o que você também é, além de um corpo? Você é um contador de histórias. Então, Antunes sempre falava de uma tela mental. Eu não tive o menor problema com essa tela mental, porque eu vejo cinema desde 6 anos de idade. Todo final de semana, a minha avó botava os netos, que era um monte, para ter meia hora de descanso, para o cinema, que era no fundo da minha casa, na outra rua. Então a gente via 2 filmes e um seriado. Ainda chegava em casa e brincava dos filmes. Dá para entender? Aí depois um tio que ouvia clássicos, ouvia rock, era fã de Elvis Presley, dançava rock na tua frente, né? E aí você ia percebendo. E ver se a tua sensibilidade é para isso, porque também eu já tive alunos que entraram para ser ator e se descobriram excelente iluminador, excelente produtor, excelente fazer trilha, entende? Então, às vezes, não é só a porta do palco. Na verdade, quando você é um homem de teatro, você faz um pouco de tudo. E aquilo que você não sabe, você tem que aprender. Jair, como você acha que o teatro pode transformar as pessoas? Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na favela de Alagados, lá dentro. E a gente deixou um espaço de arte lá que existe até hoje. Esse espaço foi feito depois, mas quem deu a origem a isso foi esses alunos. Então, tem um aluno desse grupo que mora em Paris. Eu tenho uma aluna de Macunaíma, uma amiga de Macunaíma, que hoje ela trabalha no departamento social na Suíça, mora em Geneve, para frente do Lac de Combe. Dá para entender? Então, eu acho que o teatro tem uma coisa... Se o governo quisesse realmente mudar o país, eu bato quanto quiser. Se você colocar teatro em todos os níveis escolares, né? Com qualidade, claro, respeitando a evolução de cada um, em 10, 15 anos você muda o país. Porque não adianta o teatro me transformar, eu não preciso me transformar, preciso, mas quem precisa é a plateia. Então eu vejo levar conflitos para uma plateia que não tem aquele conflito, ou se tem, ela está... Eu acho que o teatro está muito burguês, sabe? Não vejo nada que vá para a porta de escola, ou que entre em escola, pode ser até que tenha, posso estar sendo ingrato por não ter conhecimento. Mas tudo que eu vejo é Sescs ou grandes teatros, atores que têm peso. Mas uma plateia que não precisa ouvir aquilo, porque aquilo você está ouvindo por causa da Débora Falabella, porque da Débora ainda é um espetáculo feminino, traz uma informação lá, e o trabalho dela é fantástico. Mas eu vejo isso, eu acho que o teatro ele espelha exatamente o que a sociedade está vivendo. Ou seja, pessoas solitárias no palco, falando, por coincidência, 3 deles com um músico, para encher um pouco de linguiça, e um cenário, uma luz, e conversa com as amigas da sala. Eu falo, engraçado isso, porque a Fernanda, quando ela fez, diz a lenda, a Fernanda, quando fez a Simone de Beauvoir em Comunidade, ela foi enfrentada por mulheres, dando depoimento. Ela defendendo a Simone, e a mulher falou, né, minha filha, mas eu, 3º casamento, já perdi 2 filhos para o tráfico, e tá. E é isso que precisa. O que a gente está vivendo é que esse buraco social está ficando cada vez maior. Né? Já vem há muito tempo. E você não tem. Quando eu trabalhei na prefeitura, eu fazia um mês teatral, né? Que era o teatro municipal a R$5. Cara, aquilo sumia, em 2 horas acabou, não tinha ingresso. Para ver, e o maior espetáculo era lá, fazia lá. Né? Isso foi uma experiência incrível também, trabalhar no municipal.
no palco, né? Trabalhei fora e no palco. É uma experiência muito louca, muito interessante. Viajar também é interessante, os teatros que você pega pelo Brasil, Nordeste tem teatros lindíssimos. Alguns conservados, outros não, mas lindíssimos. Tudo feito ainda na época do Império, enfim. Jair, foi um prazer enorme para a gente ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo seu tempo. No próximo e último episódio, nós teremos Joas Campos, que é um músico incrível de teatro. Não percam!